E a aula de hoje será sobre a proposta da apologética. Nós estaremos baseando nosso curso através desta obra, Resposta aos Céticos, do autor Norman Geisler e de Roland M. Brooks, um livro sensacional que eu li recentemente, então vai ser muito proveitoso aqui. E a proposta da apologética vai exigir de você, de mim, de nós, alguns requisitos, dentre os quais estarei mencionando aqui por meio da obra. Os incrédulos têm boas perguntas. Se prepare, viu? Eles estão bem afiados. E se você não estiver preparado, você vai se encontrar numa situação bastante complicada. Tem pessoas que perguntam simplesmente: quem é Deus para você? E tem crente que fica assim, gaguejando, né? Não sabe falar. Ele diz assim: Deus é, é o meu Criador. Mas não passa daí. Não tem intimidade com Deus. Agora, o autor vai dizer algo bem interessante. Veja só. Se Deus não puder controlar o mal, ele é realmente digno de adoração? Imaginei você recebendo uma pergunta desse tipo. Se essas objeções não puderem ser respondidas, nós poderemos muito bem crer em contos de fadas. A nossa crença tem aspectos racionais. Por que eu digo isso? Porque se você eliminar a racionalidade, ou a razão, melhor dizendo, da fé cristã, aí não tem nenhuma distinção dos contos de fadas, das outras religiões. Pensa aí, o importante é o que você sente. Não importa se há evidências históricas de que os milagres aconteceram. A fé e a razão são uma coisa só. Ok? Seguindo, se por um lado os incrédulos têm boas perguntas, o cristianismo tem boas respostas, é o que ele vai dizer aqui. E ele reforça: a realidade estará sempre ao nosso lado. Se você crê que o cristianismo é verdadeiro, então fique tranquilo que tudo que você pesquisar na história, na biologia, na química, na física, na antropologia, tudo quanto é ciência, você vai encontrar realidades, fatos que vão reforçar a sua fé. Mas tem crente que tem medo de estudar ciência com receio de sua fé ser abalada. Mas deixa eu te contar uma coisa, você sabe como que a ciência começou? Ela se iniciou através da curiosidade de alguns homens aprender mais sobre esse Deus. Em outras palavras, houve um momento que os homens quiseram estudar mais os elementos físicos para conhecer mais sobre esse Deus. Ponto. Depois que a ciência foi deturpada, que a coisa caiu num estado totalmente prejudicial ao ser humano. Mas não foi assim desde o princípio. Seguindo, se os incrédulos têm boas perguntas e nós cristãos temos boas respostas para dar, Deus ordena que nós lhe demos essas boas respostas. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que esse texto está dizendo? Possa ser que uma pessoa nunca vai aparecer para você e te apertar, te fazer essas perguntas difíceis. Possa ser, mas não importa. O versículo é muito claro. Ele está dizendo para você se preparar, para você estar preparado para qualquer situação, independentemente se aparecer alguma pessoa ou não. Daí vem aquela frase: é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Isso é muito profundo. Então, seguindo aqui no nosso livro, ele diz também: nós não queremos vencer um debate e perder a alma. Muito pelo contrário. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Não basta apenas querer debater. Tem gente que, inclusive cristão, que vai debater com um ateu e começa a humilhá-lo, começa a ofender a pessoa, recorrendo ao recurso de ad hominem, onde você bate no autor e não nos seus argumentos.
Isto está totalmente contrário ao propósito da Sagrada Escritura de Deus, que nos ordena a forma como nós devemos responder a essas perguntas, ainda que muitas vezes elas são feitas de forma bastante capciosa. Judas 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada por todos. Tem gente que vai falar o seguinte: eu quero ficar de boa, não quero debater não. Se a pessoa falar mal de Cristo aqui, falar mal disso aqui, disso ali, eu vou dizer o seguinte: eu prefiro ficar com a fé, você está muito racional. Errado, negativo. A Bíblia está dizendo para você batalhar por essa fé. Batalhar mesmo. Se aparecer alguém querendo falar algo contrário à Bíblia, você deve batalhar. Porque esse é exatamente o contexto que Judas estava presenciando na sua época. Muitas pessoas estavam entrando para a fé cristã, ensinando coisas totalmente opostas ao cristianismo. E aí ele orienta, ou melhor, ele ordena ao seu povo a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, de uma vez por todas. Então você tem que batalhar. E para batalhar, você tem que estudar, você tem que pedir para Deus te capacitar. E por último, o autor diz: não discuta com pessoas que não estejam abertas a ouvir a razão, porque se você o fizer, será tão tolo quanto elas. Tem pessoas que você vai provar para elas que o cristianismo é verdadeiro, você vai descarregar todas as evidências lógicas, mas para a pessoa não será suficiente. Isso por conta de um mecanismo de defesa, aí aqui eu vou utilizar meu conhecimento como psicanalista, mecanismo de defesa de negação. A negação é assim: você nega uma verdade que está aí, mas que você não sabe. É como se você estivesse se defendendo daquilo que no fundo, você sabe que existe, mas que você afirma não existir. É contraditório, eu sei, mas o ego, ele faz isso de forma inconsciente. O ser humano, ele crê que Deus existe. Essa é a verdade que está nele, mas que ele não consegue aceitar. E aí vem muitos mecanismos de defesa. Tem a racionalização também. Por isso que muitos acadêmicos trazem aqueles argumentos fortíssimos acerca da não existência de Deus, mas só são argumentos. Racionalização é mecanismo de defesa e a negação é um deles. A lógica não é válida. Ela não pode nos dizer nada a respeito de Deus. É mais um ponto aqui que o autor vai trazer, onde ele reforça dizendo que a lógica é uma ferramenta válida para descobrir a verdade e pode ser usada de forma eficaz com os não cristãos, que não creem que a Bíblia seja uma revelação de Deus. Em outras palavras, quando você vai evangelizar uma pessoa, se você sabe que ela tem uma crença de que Deus existe, no mínimo, aí você pode falar da Bíblia. Tá mais fácil. Só que, se você evangelizar alguém que é um ateu, por exemplo, não crê que Deus existe, não saia já diretamente falando da Bíblia. Não faça isso, tá? Comece falando da lógica, do senso comum, do bom senso, de boas ações. Comece falando do amor, fale da natureza, fale da criação, entende? Porque isso diz respeito à revelação geral, que é o conhecimento que Deus coloca sobre sua existência, sobre as coisas que estão criadas através das mãos poderosas de Deus, e que o ateu, no fundo, ele sabe que Deus está por trás de todas essas coisas. Então você vai falar da natureza, ok? Para que ele se conscientize. Uau, tem alguma coisa por trás disso. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem. É aí que você já entrará com o evangelho. Mas antes não chega empurrando Bíblia, porque a pessoa não vai